Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é o nosso estudo da obra Renúncia, 9 de outubro de 2017. Estamos no capítulo 5, Provas Redentoras. Iremos fazer a nossa prece de abertura e logo em seguida a nossa querida irmã Aramita irá fazer a recapitulação do início do capítulo 5, que no estudo passado nós já iniciamos o capítulo 5. Estamos, em verdade, na página 319 desta edição 36, a edição de número 36, página 319. Vamos lá, então? Fazer a nossa prece. Querido amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, mensageiros do nosso Senhor, essa alegria toda, todos nós aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus e em torno da obra Renúncia, para aprender um tanto com essa alma nobre sobre o comportamento aqui na terra, sobre renunciar. Nesta encarnação, Senhor, ao encontro com a doutrina dos Espíritos, quando a morte vier nos convidar ao retorno à vida espiritual, dessa vez, nenhum de nós poderemos falar que ignorávamos a lei, porque todas essas obras que estudamos, todos os livros que aprofundamos, o próprio livro Renúncia é o Evangelho vivo na vida e na prática da nossa irmã Alcione. Nos ajude ao decorrer desse estudo, amigo Jesus, nos inspirando, nos amparando e nos fortalecendo para que possamos uma vez mais aprendermos com a nossa querida irmã Alcione. Muito obrigado, divino amigo. Então, nós iniciamos o capítulo 5 da segunda parte e no final do capítulo 4 houve o desencarne de Madalena, o desencarne de Cirilo, e no dia do enterro de Cirilo a Susana enlouqueceu e eles estão, como inicia o capítulo dizendo, dias muito amargos no palacete da Cinté. A Susana enlouquecida, o Jacques já idoso, né, na decrepitude, no leito e ajudando, e nós paramos na parte em que o Jacques vai falar com a Alcione para o Rob se mudar do São Marcelo para morar com eles de vez. E a Alcione diz que consente, mas que desde que o Rob não deixe de trabalhar, porque o trabalho é importante, e ela dá todas as razões, educa já Jacques e Rob na importância do trabalho. Então eles pedem para o Henrique, que é o noivo da Beatriz, para conseguir uma colocação para o Rob na igreja próxima, que ele é professor de música. Então ela consegue, e aí nós estamos nessa parte. Okay. Que ele vai se mudar para o Palacete. Vou só voltar um pouquinho mais. O rapaz experimentou certo abalo ao ouvir as últimas palavras. Reconhecendo-lhe a estranheza, Jacques procurou intervir carinhosamente, porque está ali conversando Jacques, Alcione e o Rob. E o Rob já deu aquela famosa reclamada dele, que os meninos acabam... hoje, como é que dá o nome hoje na escola? Bullying. Fazendo bullying com ele. Olha que ele já é um rapaz. E a nossa querida irmã Alcione finaliza com essa frase dela: os aleijões do corpo, Rob, são melhores que os da alma. E aí o rapaz experimentou certo abalo ao ouvir as últimas palavras de Alcione. Reconhecendo-lhe a estranheza, Jacques procurou intervir carinhosamente. Seu Jacques falou exatamente o quê? Alcione tem razão, exclamou atencioso. O trabalho é uma bênção de Deus.
Não te deves agastar, meu caro Rob, com os obstáculos encontrados. Todos nós temos uma dificuldade a vencer na vida. O próprio Jesus não caminhou sobre flores. E, dirigindo à neta um olhar significativo, murmurava: Apesar disso, minha filha, espero não te aborreças se eu pedir a Henrique a colocação do rapaz mais próximo de nós. Poderá, por exemplo, empregar-se nos serviços de São Landry. O filho adotivo de Madalena agradecia com a expressão satisfeita, enquanto a jovem concordava. Não tenho objeção a fazer, desde que Rob continue a descobrir cada dia a grandeza do espírito de serviço. Daí a alguns dias, Henrique de Saint-Pierre, o noivo de Beatriz, conseguia a mudança desejada com grande júbilo para o rapaz, que se transferiu definitivamente para a Cité, podendo assim ficar em contato diário com a irmã adotiva. A dedicação de Alcione, a viúva Davenport, era um exemplo vivo de amor, a calar fundo no coração dos familiares. A própria Beatriz parecia mais concentrada nos problemas graves da vida. Aquele ar de despreocupação que lhe caracterizava a juventude desaparecera. Tornara-se mais acessível aos criados, ouvia com interesse as advertências do avô, que não se sentia muito encorajado a prosseguir enfrentando as tempestades fortes do mundo. O noivo notara, satisfeitíssimo, aquela transformação. A jovem Davenport aliava, agora, a beleza juvenil, larga dose de reflexão ao cogitar dos problemas do destino e do sofrimento. A dor abrira-lhe novas possibilidades de inspiração religiosa. Gente, a dor, ela é um ótimo lapidador. Ela faz uma lapidação que a gente fica mansinho. Entendeu? Então, quando nós não queremos amaciar, vamos dizer assim, nos tornarmos pessoas mansas, amáveis, com a orientação, com o estudo, vem a dor e faz uma lapidação legal. E a gente muda totalmente. Foi o que aconteceu com essa jovem aqui. Fale, professor. É por isso que os espíritos, ao olhar, analisar o quadro da dor e dos comprometimentos morais, veem a miséria nos comprometimentos morais e na dor uma bênção. Porque eles sabem exatamente que quando a dor chega é porque é o aguilhão indispensável, porque a pessoa necessita daquilo, ou como já prova, foi tentado de várias formas, né? Como forma de expungir, de expiar, como forma indispensável para crescer. E sempre lembrando de Livro dos Espíritos que a dor é o último recurso, não é o primeiro. Antes da dor chegar, foi feito várias formas para nós amadurecermos. Se nós não amadurecermos, vem a dor. E aí a gente se moraliza. A gente se liberta de vaidade, orgulho e presunção. Que nós possamos não esperar esse último passo. Que possamos aprender com estudo e nos renovar no dia a dia. Não esperar, ficar esperando a dor chegar para a gente se tornar um ser humano melhor. Não é verdade? Lembra que a dor é o último recurso. Então, é melhor não esperar. Não espera. Se nós já sabemos o caminho, por que não começar esse caminhar? Por que fazer essa caminhada correndo e com o cachorro atrás ainda por cima? Porque nós podemos caminhar usando o livre-arbítrio. A gente vai no nosso tempo. Entendeu? Sem cachorro. Você vai na boa. É um
Rottweiler, entendeu? É um pitbull, é uma coisa, é dor. Então você pode fazer essa caminhada usando o livre-arbítrio, sendo o quê? Sendo um filho, além de um filho educado, um filho obediente. Senhor, o que queres que eu faça? Isso é obediência. Então eu vou me curvar, Senhor, à tua vontade. Eu vou fazer o que o Senhor quer. Se nós não fizermos isso, nós vamos fazer esse caminho, vamos fazer esse percurso de qualquer jeito. Vamos ter que fazer, só que correndo e com o pitbull atrás. Por que correndo? Porque já estamos atrasados. Quando ele solta o pitbull, normalmente nós já estamos há milênios atrasados. E lembra do nosso primeiro estudo, falando sobre o hábito, do livro Pensamento e Vida? É justamente isso. Estamos habituados a sermos esse ser desobediente das leis de Deus. Entendeu? A perturbação mental da genitora impedia o culto doméstico, tais as condições precárias do seu organismo. Mas, sempre que lhe era possível, lia e meditava longa e atentamente o Evangelho de Jesus. Sua conversação tornara-se mais rica e substanciosa. Alcione tinha com isso grande consolo. Havia um mês que morrera Madalena Villamil. O estado mental da viúva apenas se agravara. Noites inteiras passava ela em gritos alarmantes, em sinistras visões. Alquebrado pelos anos, cheio de achaques e mais pelos desgostos profundos que lhe golpearam o coração, o tio de Cirilo esperava a morte resignada. Beatriz atendia aos múltiplos encargos domésticos e apenas Alcione velava pela doente, com as suas infinitas reservas de amor cristão. Infinitas reservas. Infinitas reservas. Lembra que ela já é de Sírios. Por isso que ela está lá. E por isso que nós estamos aqui. Às vezes, alta noite, a demente sacudia com gesto de pavor. Pensa! Ela se levantava e sacudia Alcione, coitadinha, dormindo. Você imagina se você acordar desse jeito? Já sacudindo, né, Alcione? Vês, Alcione, Satã vem chegando com as suas sentinelas perversas. Ah, que desejam de mim? Já confessei tudo. Esta casa não é lugar de demônios. Voltem para os infernos. É um desespero. Porque ela vê, ela enxerga. E rojava-se de joelhos clamando: Deus me livrará das fúrias do maligno, porque confessei a verdade. Satanás persegue minha alma, não a levará bandido. Não se exalte, senhora Susana. Observava a moça com doçura. Vamos orar pedindo a Deus calma e resignação. Tranquilize-se. O poder das trevas se anula ante a luz divina. Vamos fugir para os braços de Deus, como as crianças que buscam o colo materno quando uma fera se aproxima. Porque o que acontece? Apesar dela ter confessado tudo, ela ainda carrega a culpa. E o fato dela carregar a culpa, por que ela carrega a culpa? Porque a lei de Deus está gravada na consciência. Não é, gente, quando a gente fala em carregar a culpa, as pessoas acham, então é só a gente se perdoar. Não é só se perdoar, não é assim, não é fácil. Porque uma coisa é tu querer dissimular para o outro, outra coisa é tu querer dissimular para ti mesmo, porque tu sabe quem tu és. Você não consegue dissimular para si mesmo. E ela sabe que ela foi perversa, que o que ela fez foi de uma perversidade enorme.
a moça está na cara dela. Sim, não, e o movimento que ela fez para a Madalena e para o Cirilo. E com a família inteira. Então nós vamos ver o que esse ato de culpa, esse movimento de culpa que ela carrega, é o suficiente para as trevas atuarem sobre ela. É o suficiente. É a porta aberta que eles necessitam. E ela enxergava. Suplicava a proteção de Deus em voz alta, no que era seguida palavra por palavra pela infeliz demente. Alcione começava a orar e a Susana ia repetindo a oração. Terminada a rogativa, Susana mostrava-se mais calma, agradecia com sorrisos infantis, porque ela estava dementada, né? E ponderava Susana. Só o teu coração compreende as minhas necessidades. Todos me dizem que estou alucinada, que não vejo senão perturbações do meu próprio espírito. Meu pai me manda reagir sem que eu possa fazê-lo. Minha filha crê que eu esteja sendo vítima de ilusões. Entretanto, Alcione, o demônio vem sempre ao meu quarto tripudiar do meu remorso intraduzível. Quando oras comigo, ele se prontifica a sair, mas faz um sinal, dando a entender que voltará no primeiro ensejo. Olha que interessante. Tu percebe que ela vê espíritos mesmo? Porque o que ela está falando aqui, para nós que somos espíritas, existe toda uma lógica de obsessão realmente. Quando Alcione ora, porque Alcione orando, a conduta moral dela, ele respeita e sai. Mas ele diz, eu vou voltar. Por quê? Porque ele tem um vínculo com ela, um vínculo psíquico. No momento de fragilidade dela, ele adentra de novo. Ainda mais que ela está nesse processo de perturbação. Quem é que está correndo atrás de Susana? Ela está no caminho. Quem é que está correndo atrás dela? É um pitbull. A dor veio buscá-la. Está resgatando seus débitos, correndo com o cachorro atrás. A Alcione, ela está atendendo a parte física e espiritual, mas a psíquica e emocional não tem como ninguém ajudar. Ainda mais no estado que ela está, de perturbação. Acalme-se, senhora. Procure pensar na magnanimidade da providência divina. Quando se aproximarem os maus espíritos... Olha como é que ela se direciona para eles, não como demônios, mas como maus espíritos. Quando se aproximarem os maus espíritos, ofereça-lhes um pensamento de sincera confiança no Altíssimo. Peçamos-lhes perdão pelo mal que acaso lhes tenhamos feito em outras eras. Humilhemo-nos recordando Jesus, que era imaculado e aceitou a cruz imposta pelos algozes. Aqui Alcione diz da existência dos espíritos, da comunicabilidade dos espíritos, e ela fala da reencarnação. Porque olha só o que ela diz aqui. Primeiro ponto, ela diz: quando se aproximarem os maus espíritos, então existe. Ofereça-lhes um pensamento de sincera confiança no Altíssimo, ou seja, não tenha medo. O medo é a ausência da confiança em Deus. Não tenha medo. Ofereça-lhe um pensamento de sincera confiança no Altíssimo. Segundo ponto, peçamos-lhes perdão pelo mal que acaso lhes tenhamos feito em outras eras, reencarnação e a obsessão. Talvez esses espíritos que estão a perseguindo não foram dessa encarnação, mas de outras encarnações, porque ela já vinha fazendo perversidade. Outras eras. E que aproveitaram esse momento de fragilidade dela para atacá-la, para levá-la à loucura mais ainda. Porque ninguém persegue ninguém se não houver um bom motivo. Eles tenham feito em outras eras. Agora olha só. Humilhemo-nos recordando Jesus, que era imaculado e que aceitou a cruz imposta pelos algozes. Então esse ato de humildade perante o inimigo
é o melhor ponto para fazermos um movimento de entendimento e perdão. Essa ponta do nosso nariz arrebitada, esse tom da voz agressiva, esse nosso jeitão, só irrita mais ainda eles. E eles dizem, isso é tão perversa quanto ela, só falta oportunidade. Já a humildade, a resignação, a renúncia, a amorosidade, isso sensibiliza. E diz, olha, não é mais a mesma pessoa. Então, se ela que começa a se humilhar, pedindo perdão, me perdoe, olha como eu estou. Esse movimento iria sensibilizar esses corações. E agora a vaidade e o orgulho não sensibiliza, só dá mais força para eles acabarem com a gente. E por que eles acabam? Porque nós não temos moral suficiente para nos libertarmos da obsessão. Quase sempre não temos. A enferma escutava-lhe as exortações carinhosas, de olhar desvairado, e respondia: Teus conselhos são justos. Sabes que meu estado não é apenas uma alucinação. Sim, a senhora não mente. Ao ouvi-la, Susana Davenport, em pleno desequilíbrio das faculdades mentais, exibia olhares mais estranhos e replicava com os seus remorsos pungentes: Já menti quando sacrifiquei tua mãe, mas agora desejo só a verdade, porque deixei a falsidade. Satanás me atormenta. Tudo isso, porém, passará depressa. Esclarecia a jovem pacientemente. Sim, passará, passará. Concluía a enferma, atenuando a exaltação. Em seguida, a filha de Madalena vigiava em prece até que a mãe de Beatriz conseguisse adormecer. O ambiente doméstico continuava carregadíssimo. Numa noite de grandes perturbações, Susana dirigiu-se à carinhosa enfermeira em pranto. O bom de nós entendermos aqui, de vermos, é que a nossa querida irmã Alcione, ela não tinha absolutamente nenhum compromisso com a Susana. Ela poderia lavar as mãos e ir embora. Acabou aí, ela não teria que responder, porque a pessoa que tem compromisso com Susana é a Beatriz. A filha única. Ela tem um compromisso com a mãe e está perdendo essa oportunidade. Ainda vai ficar uma encrenca entre Susana e Beatriz. Mas sabe o que ela faz aí? Se só amarem esses que vos amam. Que recompensa terei? Mas a gente não consegue nem amar o que nos amam, né? Mas o caso da Alcione já está nesse patamar. Então, uma das características dessas almas nobres é fazer... O que Jesus disse? Se te pedirem a túnica, a veste, oferece também a túnica. Se te pedirem para andar 1000, ande 2000 léguas. Então, a nossa querida Alcione, ela já andou 1000, já andou 2000, está dando 3000. Abnegação total. Então, a menina Beatriz, se ela estivesse fazendo o trabalho que a Alcione está fazendo para com a mãe, ela não está se abnegando, era dever. Porque existe um compromisso. Para Beatriz seria o dever, o mínimo que ela tinha que fazer. Para a nossa querida Alcione, é abnegação. É abnegação. Porque ela tem consciência que a melhor forma de nos libertarmos do mal é fazendo o bem. A melhor forma de evoluirmos é trabalhando no bem. E esse povo, com essa consciência, não perde tempo. Ela não quer nem saber do caso, ela sofre com saudade dele, sofre, mas ela não para sofrer o sofrimento dela, ela vive o sofrimento do outro. Ela que está sofrendo com a morte de Madalena, não tenhamos dúvida, está sofrendo com a morte do pai, não tenhamos dúvida, mas como é que ela está amenizando essa dor? Cuidando da dor do outro. Trabalhando. Ela não está... Tem um mês que a mãe dela morreu, ela já se mergulhou em outro trabalho. Ela poderia ficar trancada no quarto chorando, saudade da mãe, saudade do pai, saudade do Carlos, porque ela o ama. Mas ela não faz isso. Ela vai atrás
do trabalho. Não me deixes ir para o cárcere. Já estou sendo castigada rudemente, minha santa menina. Não será melhor que a morte me colhe aqui mesmo como lição para todo mundo? Muita gente na cité há de evitar o pecado quando souber que estou morrendo atormentada no seio das coisas que pertenciam à tua mãe. Não pense nisso. Dizia a interlocutora, generosa, tranquilizando-a. Ninguém a levará daqui. Esta casa é sua e pessoa alguma poderá atentar contra os seus direitos. Hoje Voltava a exclamar a louca, de olhos esgazeados. vi um infame padeiro. Padeiro, gente, era a expressão que o povo de Paris dava ao espírito das trevas, a designação de padeiro, a fim de não pronunciar a palavra diabo, né? Eu me lembro que a minha avó, ninguém podia dizer a palavra diabo, né? Em hipótese alguma. Então, na época, eles chamavam de padeiro. Por isso que ela está usando essa nomenclatura. Coitado. Hoje vi um infame padeiro aproximar-se de meu pai e soprar-lhe alguma coisa aos ouvidos. Daí a momentos, ele e Beatriz declaravam-se resolvidos a me afastar de casa. Você vê como ela tá perturbada e está vendo os espíritos. Então ela percebeu que um espírito, ao qual ela denomina demônio, se aproximou do pai dela, olha só, e falou algo no ouvido do pai. E depois o pai dela, que é o seu Jacques, foi conversar com Beatriz. Olha que interessante isso. A senhora ficará comigo. Murmurou a jovem Villamil, consolando-a. Não precisa inquietar-se, porque antes de tudo, Deus nunca nos abandonará. Com efeito, no dia imediato ao almoço, dando a impressão de que houvera pensado muitíssimo, antes de apresentar a proposta, Jacques falou muito trêmulo. Minha querida Alcilde, Beatriz e eu estivemos pensando na dilação dos teus sacrifícios e no melhor meio de atender à situação da nossa doente. Como talvez não ignores, temos estabelecimentos em Paris onde a enferma pode ser bem tratada, sem exigir tanto da tua proverbial dedicação. Proverbial é da tua conhecida dedicação, tá? E na dilação é no tempo de demora, tá? Então, pensando nesse tempo demorado dos teus sacrifícios, no melhor meio de embaraçar, então você percebe o quê? Que Susana verdadeiramente viu um espírito influenciando o pai dela a tirá-la da casa. Por quê? A presença de Alcione estava atrapalhando o serviço deles. Então vamos tirá-la daqui, ela sozinha no local, sem Alcione, sem proteção, vamos levá-la à loucura. Porque se ela tem um pouco de paz, é a presença de Alcione. Se a gente ainda não tomou conta total. Se não tomaram conta total, foi por conta da presença de Alcione, da presença moral de Alcione. Então a ideia era essa. Então o que eles fizeram? Influenciando o pai, que a ama. Por isso é que os espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, até que ponto os espíritos influenciam em nossa vida? Que muitas vezes, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, gente, nós temos que estar muito atentas ao nosso pensamento. Porque é através do pensamento que esses irmãos entram e te levam ao inferno. E ainda te ajudam a quem convive contigo ir para o inferno também. Porque você inferniza a vida de todo mundo. Aqui, olha a cabeça, o pensamento. Então, olha só eles aí utilizando a família, minando na cabeça do pai. E o pai, apesar de ser um homem aparentemente bom, que não faz mal a ninguém, não é verdade? Que está ali, nesse momento ele decidiu afastar a filha. Agora, a pergunta que não quer calar era simples:
Conceição, como é que eu posso saber se eu estou sob uma influência negativa? É simples. Quem é o modelo e guia da humanidade? Beleza. Se Jesus estivesse no lugar do Jacques, ele iria transferir a filha para um local sozinho? Pronto, já tem a resposta. Então a intuição não pode vir de um espírito bom, porque um espírito bom jamais iria fazer isso com a filha doente. Jamais ia isolá-la num canto distante. Entendeu? Então é a coisa mais simples nós sabermos se a nossa decisão está de comum acordo com as leis cristãs. É só perguntar assim: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Porque eu tenho que refletir o Cristo. Na fala de Emmanuel, quando ele fala que a mente é o espelho da vida. E aquele negócio também do barco, que pega no rio e a gente se acomoda sem pensar. Eu tenho uma acomodação, um reflexo automático se existe um hospício para colocar alguém lá, né? Se todo mundo faz hospício, isso? todo mundo faz isso, por que não para aliviar, né? Por que não? Aí para a gente aliviar? se acomoda e vai. E o pior de tudo é que eles justificam usando Alcione, de Alcione. Entendeu? Mas isso é Porque muito foi típico. influência. Quando eu quero tomar uma atitude, que eu não quero assumir a responsabilidade, eu vou arrumando justificativas. É o ardil que ele usa, É, o espírito inferior usa, né? O que tem na gente. E que tem na gente, porque de certa forma, a menina tá doida para se livrar da mãe, porque é uma vergonha ter uma mãe louca dentro de casa. O clima em casa não tá fácil. Não tá fácil. Não tá bom. Entendemos aí? Lembrar que isso acontece muito com os dias. Acontece. Eu acho que se nós tivéssemos pelo menos esse ponto de sair desse hábito realmente, mas pelo menos esse ponto, e nós vamos observar, se nós colocarmos Jesus e dizer, já que ele é o modelo e guia da humanidade, se Jesus estivesse no meu lugar nesse momento, qual a atitude que ele tomaria? Ele tomaria essa. Então saiba que essa atitude é a do sacrifício, não é o da acomodação. Quem está indo para o sacrifício é Alcione. Então toda vez que eu opto em seguir o Cristo, eu estou indo para o sacrifício. E hoje a gente se cansa fácil, né? É o pai idoso, é o filho doente, é o que dá mais trabalho. Não aguento mais. Desiste. Aí nós estamos em uma encruzilhada que faz lembrar a encruzilhada anterior, que Alcione podia aparentemente acabar com tudo aquilo falando a verdade com o Cirilo, né? E ela foi aparentemente resolveria todo o problema. Claro, na superfície. Arrumaria um grande problema, coisa, né? Do ponto de vista material, lógico, resolveria o problema ali. Agora a situação, o argumento, o ardil usado pelo espírito inferior é forte. Olha aí, resolve o problema da Beatriz, da casa, tranquilidade doméstica. E se livra da mãe. Ainda diz assim, a saúde da Alcione. Preocupadíssimos com ela. Preocupadíssimo com a Alcione. Em verdade, está doido. Se ela resolvesse, anteriormente contar a verdade e o Cirilo morresse, como ele teve esse ódio todo, né? E já pensou ela para querer resolver um problema e arranjar uma encrenca para ela, que de certa forma matou o pai com essa pancada, né? Então, a proposta do pai de Susana, a louca, a doente mental agora, seria, como ele diz, como talvez não ignores, temos estabelecimento em Paris, onde a enferma pode ser bem tratada. Era tirar realmente da casa, colocar lá um outro servo, entendeu? Mas fugir da convivência dela. Isso é muito comum, querer se livrar do fardo, né? E aí coloca uma pessoa para cuidar, tudo bonitinho, mas o carinho da família não tem. Como se fosse, sim. Clausura, Os hospícios. Começou em Os hospícios começaram na França. que ano, filha? Desde o século XV já tinha. Desde 1400 já tinha. Nessa época era só confinamento mesmo. Era muito. Não tinha tratamento. Não tinha. Durante um bom tempo não tinha. Até hoje ainda não tem. Muito pouco.
Vamos lá. Pensam assim em afastá-la do convívio doméstico? Perguntou a filha de Madalena, surpreendida. Efetivamente, as prolongadas vigílias te consomem a saúde. Por minha vez, não te posso ajudar, dado meu grande esgotamento físico. Não, Retrucou Alcione firmemente. não concordo. Dona Susana não deve, não pode sair daqui. Estou habituada a vigílias e, além disso, a pobrezinha haveria de sofrer muito. Mas estaria a salvo de qualquer necessidade do estabelecimento onde tencionamos interná-la. Mas isso não lhe garantiria a tranquilidade nem melhoras quaisquer, pois o de que ela mais necessita é de carinho no trânsito doloroso por que passa. Estou certa de que não lhe faltariam enfermeiras dedicadas, mas ainda assim sempre se consideraria abandonada por nós no meio de doentes de toda espécie, quando pode perfeitamente tratar-se ao nosso lado sem que lhe falte o conforto da ternura familiar. Olha o bom senso dela. É por isso, Conceição, que nos dias de hoje, quando o doente com crises, vamos dizer, já avançada, né, que já está no domínio da psiquiatria avançada, e que é diagnosticado com estado de loucura, né, certo? Desequilíbrio orgânico mesmo, só é hospitalizado se ele estiver colocando em risco a família. Caso contrário, o melhor tratamento é o lar, é o convívio, é o carinho, a atenção, o afeto. Ajuda muito mais depressa a recuperação do doente. É muito complicado, sabe, gente? Família. Eu aqui, vendo isso aqui, me relembrei de uma família que eu acompanhei. Eles não são do Brasil. O pai teve 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. E foi um paizão. Aquele pai de andar de bicicleta, de subir, sabe? Fez tudo que você possa imaginar por aqueles filhos. E ele sempre dizia: não me mandem para o asilo. Se eu envelhecer, cuidem do papai, não me mandem para o asilo. E ele envelheceu e realmente ficou muito dodói, mais lúcido. A mãe, a esposa, cuidou até onde pôde. Chegou o momento que a esposa não deu mais conta. Mas um dos filhos é muito rico. Poderia facilmente pagar um enfermeiro para assumir. Mas optaram em levar o filho, esse filho, né? Ele foi para o hospital, ficou internado, e na hora de voltar para casa se reuniram os filhos, e esse, que era o filho de maior poder aquisitivo, optou em que o pai permanecesse no internado, porque lá teria toda uma estrutura, em casa não. E aí foram para o hospital, como se fosse um hospital, né? Para dar notícia para ele. Ele disse: o que vocês decidiram? Eu não quero ficar aqui. Aí disseram: ó, fulano, eu acho melhor o senhor ficar aqui. Aí ele olhou para a esposa, olhou para os filhos e disse assim: se ele falou, tá falado, né? Que era o filho que tinha mau poder aquisitivo. Com 1 semana ele morreu. De tristeza, de solidão. Tristeza e solidão. Porque, apesar de ter todo o conforto, não tinha a família, não tinha amor. Não tinha amor. Os que ficaram calados irão responder, e o que decidiu também vão ter que responder. Entendeu? Então é muito doloroso o abandono na enfermidade, né? E nesse caso aqui a pessoa virou um peso. Então, para resolver o seu problema, joga a Susana em outro canto, né?
terceiriza a responsabilidade, exatamente. Arena da vida, né? É verdade. É interessante. Família é a arena da vida. Vamos ver então aqui. Beatriz, que prestava grande atenção aos argumentos da irmã, objetou: Tua atitude é nobilíssima, porém nós não podemos pôr de lado a tua saúde. Além disso, as observações de minha mãe, no estado de loucura em que se encontra, são muito impressionantes para quantos nos visitam. Olha a preocupação preocupação da Beatriz. Esse é um hábito, né? A vergonha, né? A vergonha de mostrar a situação de Susana. Pois eu me comprometo a tê-la sob a minha guarda exclusiva. Não se preocupem comigo. Sinto-me forte. Os cuidados com a doente vêm constituindo para mim um grande consolo. A ausência de deveres imediatos nos inclina por vezes a reflexões indevidas. Show! Show isso aqui. É justamente a fala da dona Ana Guimarães, quando ela diz: não há obsessor que resista a um tanque de lavar roupa. Então, essa fala dela que era: a ausência de deveres imediatos nos inclina, por vezes, a reflexões indevidas. E tem um dito popular que diz: cabeça vazia, oficina do padeiro, oficina do diabo. Não é verdade? Todos nós não conhecemos esse dito? Eis porque a companhia de Dona Susana tem sido de imensa utilidade para mim. Desde a partida de mamãe, sinto certo vazio na alma. Ao tocar o cravo para a enferma, recordo-me que seu espírito deve estar satisfeito. Será possível que desejem suprimir semelhante satisfação ao meu trabalho diário? Olha que linda, né? Alma nobre. Ela não reclama, eu estou cansada, realmente não deixo dormir, não. Ela puxou a responsabilidade dizendo assim: ela está me fazendo um bem enorme, vocês vão tirar esse bem de mim? E estão. E é verdade, para ela é verdade, ela precisa, ela quer se sentir útil. E é útil à vida, útil a Deus. Nesse momento ela se sente um instrumento de Deus. Eu estou trabalhando para o Senhor. E ela veio com essa missão. Ela veio com essa missão. Ela impôs a ela essa missão. Porque ela não tinha absolutamente nenhum compromisso com esse grupo. Ela se propôs a vir para ajudá-los. Ela se propôs a mergulhar nessa carne para ajudá-lo. O nome disso é abnegação. Beatriz lembrou. Agora, que vergonha para a filha, hein? Para a filha e para o pai dela. O pai a gente até entende, porque ele está muito envelhecido. Ele não tem mais condições. Mas a filha é mais jovem do que Alcione. Reflexões e o pai dela. Exatamente. Pô, ela tá preocupada com o casamento, com o namoradinho e com a vaidade. Por mais que a Susana não tenha sido um ser humano maravilhoso na sua conduta moral, mas ela foi uma excelente mãe. Ela se dedicou a essa menina. Saíram da América do Norte, vieram para a França porque Beatriz estava doente. Vocês lembram disso? E ela se dedicou. A Beatriz não pode reclamar que teve uma péssima mãe. Então ela pode não ter sido uma boa esposa, e pode não ter sido ter tido uma conduta moral na sua juventude. Mas para Beatriz, ela não deve absolutamente nada. Ela foi mãe. Então Beatriz deve a ela a vida. Lembra que ele recebeu uma influência, como estava invigilante, captou essa influência e passou essa influência. Ele já influenciou a neta, que adorou a ideia. Era tudo que Beatriz queria, se livrar da mãe. Entendeu? Aí, para justificar a decisão deles, para aliviar a própria culpa, disseram que era por causa de Alcione. Só que eles não encontraram em Alcione um apoio, mas em compensação quem está assumindo a responsabilidade é Alcione e ela está indo para o sacrifício. Vamos encerrar então, fazermos a nossa prece. Vou pedir para a nossa querida irmã Marisa fazer a prece de encerramento.
Vamos fechar os nossos olhos e nos concentrarmos no sentimento que resta hoje desse estudo. E hoje vemos aqui, em renúncia, um ato de verdadeira renúncia, um ato de verdadeiro amor e abnegação de Alcione em relação à sua ex-adversa. Conseguiu superar toda e qualquer mágoa que tinha e fez um trabalho em nome de sua mãe, em louvor à sua mãe. Que nós sejamos tocados por esse sentimento e que possamos aprender com essas experiências, para que a gente obtenha uma melhoria moral, uma evolução espiritual, ainda nessa existência. Que Deus nos ajude e Jesus nos acompanhe sempre. Que assim seja.